Muitos anos atrás, em uma vila, num país da África, um jovem garoto chamado Kofi lutava para sobreviver. Ele vivia nas ruas, buscando por água, alimento e abrigo. Apesar das dificuldades, ele tinha um espírito aventureiro e animado, além de ter determinação para buscar um futuro melhor. Um dia, quando ele estava em um lixão, buscando algo para comer, ele chamou a atenção de um homem de bom coração, chamado Thomas. O homem era um missionário religioso que tinha ido ao continente para fornecer auxílio para comunidades carentes locais. Ele ficou tocado pela situação do menino e decidiu colocá-lo sob sua proteção. Thomas o levou para casa, provendo comida, um lar e educação para o menino. Ele o tratou como seu próprio filho, lhe dando o carinho e atenção que ele nunca tinha experimentado antes. Kofi se sentiu muito grato por Thomas e fazia o seu melhor para ir bem na escola, mostrando uma facilidade no aprendizado. Com o passar dos anos, Kofi se tornou um excelente jovem que estava determinado a retribuir Thomas por toda a ajuda e afeto que ele lhe deu, e ele trabalhava duro para alcançar seus sonhos. Ele se graduou no ensino médio com honras e tinha ganhado uma bolsa para estudar em uma faculdade fora, nos Estados Unidos. Com o apoio e orientação de Thomas, Kofi foi estudar no país norte-americano. Ele se matriculou na prestigiosa universidade, no curso de engenharia, e logo fez seu nome como um excelente estudante. Ele estava determinado a aproveitar ao máximo a oportunidade que Thomas havia lhe dado e trabalhava duro para isso. Durante sua estadia nos Estados Unidos, Kofi enfrentou muitos desafios. Ele foi julgado e vivenciou o preconceito por causa da cor de sua pele. Como alternativa, ele focou nos seus objetivos e conseguiu alcançá-los, se tornando referência em seu curso e recebendo reconhecimento por suas conquistas. Nesse tempo, Thomas continuou presente, sendo um exemplo para o jovem rapaz. O homem fazia o possível para dá-lo um ambiente seguro e acolhedor e o encorajava a seguir seus sonhos, com coragem e determinação. Thomas se tornou não apenas uma figura paterna para Kofi, mas um mentor e amigo, o guiando pelas curvas que a vida em um país diferente do seu trazia. Quando a formatura de Kofi estava cada vez mais perto, ele decidiu que queria mostrar a Thomas toda a gratidão que tinha guardado dentro de si. Graças a ele, Kofi teve acesso a um ambiente amoroso e seguro, cheio de oportunidades para conquistar seu lugar no mundo. Ele teve então a ideia de fazer uma surpresa para Thomas. No dia de sua formatura, Kofi convidou Thomas para ser seu convidado de honra. O homem ficou muito feliz e orgulhoso quando viu Kofi andando até o palco para receber o seu diploma. A plateia bateu palmas, reconhecendo as honrarias que o rapaz recebeu da instituição, mas a parte mais importante ainda estava por vir. Kofi se dirigiu ao microfone para iniciar seu discurso como orador de sua turma, mas logo de início ele dedicou suas falas a Thomas. O jovem começou contando sobre sua trajetória até aquele momento, de como era um órfão que morava nas ruas em seu país de origem, até como se tornou um estudante de sucesso nos Estados Unidos. Ele falou sobre seus desafios, os preconceitos que sofreu e o apoio sem precedentes que teve de Thomas. Então, Kofi fez um anúncio que deixou a plateia impressionada. Ele disse que utilizou seus conhecimentos para abrir uma empresa de engenharia própria e que decidiu batizá-la de Thomas Engineering, em homenagem ao homem que mudou a sua vida. Os convidados romperam em palmas e Thomas estava sem palavras. As lágrimas caíam de seu rosto. Kofi continuou seu discurso falando sobre como ele estimava o homem, por todo o impacto que este causou em sua vida. Ele contou sobre como Thomas não apenas lhe deu comida e um teto sobre sua cabeça, mas também o ensinou a ter resiliência e determinação para atravessar os obstáculos.
O jovem falou sobre como Thomas não era só uma figura paterna, mas também um modelo de pessoa que ele desejava seguir e um amigo que sempre acreditou nele, quando ele não acreditava mais em si próprio. Ele comentou sobre todos os obstáculos que Thomas enfrentou por ele e como ele sempre esteve lá oferecendo orientação e amor incondicional. Coffey também continuou falando sobre sua empresa e que tinha como plano devolver os frutos que o negócio lhe desse para o seu país de origem na África, sob o nome da Thomas Engineering. Ele planejava dar bolsas escolares para as crianças, construir escolas e ajudar comunidades carentes, tudo em retribuição ao que Thomas fez por ele. Ao terminar seu discurso, Coffey desceu do palco e andou em direção a Thomas. Os dois se abraçaram de forma apertada e carinhosa e compartilharam um momento de pura emoção. Os convidados ficaram de pé e ovacionaram os dois, emocionados com a história e o laço que eles criaram. A notícia do discurso de Coffey sobre Thomas e sobre as esperanças que tinha para a sua empresa capturaram a atenção da mídia e do público. A história do jovem viajou ao redor do mundo e ele foi tomado como um exemplo de resiliência, caridade e gratidão. Após a sua graduação, a empresa de Coffey deslanchou, se tornando um símbolo de esperanças e empoderamento para as comunidades carentes no continente africano. O jovem manteve sua obrigação com seus ideais filantrópicos, sempre buscando criar programas para ajudar os mais necessitados. Com o passar do tempo, Thomas e Coffey mantiveram seu laço, com o homem já mais velho sempre apoiando Coffey em suas batalhas diárias, e com o jovem sempre se mantendo presente na vida de Thomas, o visitando regularmente. Eles compartilhavam uma relação que transcendia as barreiras da cor, língua e nacionalidade, e que era um exemplo de amor e empatia. A tristeza e preocupação chegaram anos depois, quando Thomas ficou gravemente doente. Coffey foi imediatamente para o seu lado, tomando conta dele como um dia ele tomara conta de Coffey. Apesar de seus esforços, a saúde de Thomas se deteriorou rapidamente e ele faleceu pacificamente em seu sono, fazendo sua passagem ao lado de Coffey e seus demais amigos e parentes. A perda de Thomas foi demais para Coffey. Ele sentiu que estava perdendo um pai mais uma vez. Estava cheio de tristeza pelo luto e sentia-se vazio. Ele fez de tudo para superar essa fase de sua vida, pois sabia que deveria continuar o legado daquele que tanto ajudou, continuando a causar um impacto positivo no mundo, como o falecido havia feito por ele. Coffey começou uma organização de caridade sob o nome de Thomas, dedicado a levar saúde e educação para comunidades carentes na África. Ele colocou todos os seus esforços na ONG, usando de seus lucros na empresa para causar um impacto na vida de diversas pessoas. Apesar dos maus bocados que Coffey passou após a morte de Thomas, ele estava determinado a seguir em frente. Ele continuou a conduzir sua bem-sucedida empresa, expandindo suas filiais e utilizando seus lucros para as suas ações filantrópicas. Ele se tornou uma figura conhecida quando o assunto era o auxílio humanitário, usando sua plataforma para espalhar conhecimento sobre a desigualdade ao redor do mundo e inspirando outras pessoas a tomarem atitudes quanto a isso. Com o passar do tempo, a fundação de Coffey cresceu, podendo impactar a vida de milhares de pessoas na África. Seu trabalho também foi reconhecido globalmente e ele foi indicado a diversos prêmios por seus esforços humanitários. Ele era convidado para discursar em diversos eventos contando sua história e inspirando outras pessoas. As ações de Coffey foram além do continente africano. Ele utilizava sua notoriedade para levantar questões sobre a igualdade e injustiça social, falando muito sobre a pobreza, racismo, desigualdade social e preconceito. Ele lutava por um mundo onde as pessoas pudessem ter as mesmas oportunidades, independente do lugar que elas vinham. Além de tudo isso, Coffey se tornou um mentor. Ele criou programas de mentoria para jovens, se tornando um exemplo.
os ajudando e dando apoio para superarem obstáculos e perseguir seus sonhos. Ele acreditava na mudança através da educação e utilizou esse programa para criar uma nova geração de líderes empáticos que lutariam para um mundo melhor. Kofi expandiu suas ações e construiu instituições de caridade ao redor do mundo, em outros países como a América Latina e Oceania. A partir do crescimento de seu trabalho humanitário, Kofi foi convidado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para receber honrarias por seu trabalho em prol dos menos afortunados, recebendo um dos maiores reconhecimentos de sua vida. Apesar de ser um homem muito ocupado, rico e famoso, Kofi se manteve humilde, sempre lembrando de onde viera e dos valores que Thomas lhe ensinou. Kofi, apesar da vida agitada, sempre visitava o túmulo de Thomas, tendo sempre tempo para aquele que o deu uma nova oportunidade na vida, um lar e muito amor. Emocionante, não é? Pessoas como Kofi e Thomas nos dão esperança de um mundo melhor e mais amoroso com o próximo. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Até a próxima, tchau!